Oi, gente, tudo bom? Nós vamos dar continuidade na nossa 7ª aula, certo? Do discipulado. Nós estamos na 7ª lição, né? Porque nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, né? Evangelho de Cristo. E vamos para a terceira parte que fala do Sermão do Monte, né? Dado por Jesus. E também vamos estar encerrando. Essa semana só foi visto mesmo sobre o sermão, né? Porque foi dividido em 3 capítulos. E foi maravilhoso. Não estamos pontuando porque todo sermão é dado como pontuação de algo que precisamos fazer para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Esse vai ser menor, vai ser do 1 ao 29. Diz assim: continuação do Sermão do Monte, juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. O ser humano tem muito disso, né? De julgar só com o olhar. Viu a pessoa, só porque achou que não gostou da pessoa, ela fez um monte de juízo na cabeça. Já é julgar também, não pode, gente. Conheça a pessoa, se você vê que dá para continuar do lado dela, continua. Dali você está fazendo seu juízo, mas não está julgando ela. A maneira dela é ser, porque tudo é Deus quem julgará, certo? Mas, geralmente, quando a gente convive com pessoas de casa, tudinho, a gente tem logo a mania de dizer assim, tá julgando, tá julgando. Não, não é bem assim. Agora, a gente precisa ter discernimento, né, do modo de falar, de agir e de conviver, tá bom? Mas não julgar, não estamos aqui para julgar ninguém. Vamos lá. E porque vez... Mas esse assunto de julgar é muito profundo, né? Eu só vou dar uma continuada lendo o Sermão do Monte para vocês não perderem, tá bom? Mas é um outro tema que pode ser visto com mais calma, né? Vamos lá. E por que vês o argueiro do olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Porque aqui Jesus está sendo bem direto, né? Está sendo sucinto e direto, né? Ele aqui já disse, né? Porque ele quis dizer o quê? Você tem problema, você está cheio de problema, cheio de erro e está tentando corrigir o erro dos outros, tirar o problema dos outros. Pronto, praticamente ele quis dizer isso, tá bom? Vamos lá. Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Foi o que eu acabei de dizer, em outras palavras. Aqui foi o que o Senhor Jesus disse, que foi bem direto também, né? Aí ele chama o quê? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? E muito tempo, na época, também tinha muitos fariseus hipócritas assim, né? E muita gente também. E o Sermão do Monte foi para todos. Não profaneis o que é santo. Vamos ver. Aí diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que acalquem os pés e, voltando-se, vos despedacem. Ele deu essa metáfora de porco, né? Lembra que eu já falei sobre metáfora aqui, né? E trazendo para a forma do linguajar do português de hoje, ele quis dizer que são pessoas, né, que não são merecedoras de certas coisas, né? A gente perde tempo, às vezes, tentando nos dedicar, tentando nos falar, e aquela pessoa não merece ouvir, não merece, não está caindo bem. Para ela, a gente está perdendo tempo, só está dando, abençoando algo que nem merece a bênção, entendeu, gente? E vamos seguir. E ele foi bem claro nisso daqui, né? Ele foi bem claro. Alguns eu acho que não entenderam na época não, mas no dia de hoje duvido muito a pessoa não entender, né? Aí vamos lá, a eficácia da oração. Aí mais uma vez ele fala na oração, né? A regra áurea, né? Sublime, áurea. Aí vamos lá, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Que Deus é educado, né, gente? Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Claro que não, né, gente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem, né? Que ele disse bem claro, né? Se homens maus sabem dar bons tratos aos seus filhos, boas coisas, imagine Deus, né? Que é o nosso Pai que está no céu, dará coisas boas, lógico, para nós se pedirmos. É por isso que eu sempre digo, pede a Deus, corre atrás de Deus. Queira o Senhor Deus e queira a bênção dele também, mas queira mais ele. Portanto, tudo o que vós quereis que aos homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele deixou bem claro, né? Vamos lá, as 2 portas e os 2 caminhos. Está sendo mais curto porque ele aqui deu o Sermão do Monte mais curtinho, mas tudo bem claro para se entender, né?
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A gente sempre dá o exemplo, né, de quem segue a Jesus e quem serve a Jesus e quem serve ao mundo, quem segue o mundo. Porque o mundo que é oferecido, eu vou ser bem mais clara, tá, gente? Que é oferecido pelo diabo, só festanças, e eu vou ser bem mais direta, viu, gente? Quem gosta muito de carnaval, tá? Eu digo é a festa da carnalidade, sim. É a festa carnal, sim. Não tem nada de bom no carnaval, certo? Não adianta dizer que tem, porque não tem. Quando você diz que tem, é porque seus olhos estão cegos. Tá olhando aquilo que a tua carne quer olhar, que o inimigo quer, o diabo quer que você olhe, achando que acha que tá tudo bom. Mas por trás é uma festa má. E deixa tudo sujo, e sempre tem acidentes e bagunças, e é uma coisa profana, né? Eles usam sempre de palavras e de vulgaridade. Se você for olhar detalhe, é coisas horríveis. Eu não gosto de carnaval. Por nada e por ninguém. Mas eu gosto das pessoas. Eu amo as pessoas e eu quero que elas sigam o caminho bom. Mas o caminho bom, ele é estreito, e nem todo mundo vai conseguir passar. E feliz é aquele que permanecer em Deus, em Jesus, porque ele permanecerá firme também em você. Mas que é difícil, mas você tem a chance de sair do caminho largo, da perdição, da ilusão, certo? Criada, da fachada, teus olhos enfaixados, abrir seus olhos e ir pela porta estreita. A porta estreita, ela pode ser estreita, mas ela vem muito cheia de bênçãos. Não vou dizer que tem a dificuldade, tem, mas ela é abençoada. Ela é cheia de amor, ela é cheia de paz, ela é cheia de tranquilidade, ela é cheia de provisão do Senhor. Então essa é a porta estreita. Vem pela porta estreita, vem. E por que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida? E poucos são os que a encontram. Aqui ele explicou, né? Os falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele fez uma pergunta, né? Uma perguntinha metáfora, mas ele quis perguntar, colhe-se por acaso uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, né? Figos não são dos abrolhos, né? Nem uvas dos espinheiros, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Bem claro, né, gente? Não vou explicar nada não, tá bem claro isso daí. Isso a gente toma para nossas vidas. Se nós fazemos coisas boas, nós somos bons. Se nós somos bons, faremos coisas boas. Nós não podemos ser uma pessoa boa e fazer coisa má. E nem o homem mau vai fazer coisa boa. Até pode, se ele se converter, se arrepender, né? Mas se for aquele homem mau mesmo, vai continuar fazendo coisas más. Mas o homem bom faz coisas boas. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, já ouviu essa frase, né? Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso a gente devemos tomar para nós, né? Porque é muito sério, gente. O cristão, as pessoas hoje falam Senhor, Senhor. Eu não acredito que só algumas pessoas que se dizem evangélicos vão para o céu, não. Tem gente que está denominada com outra coisa, outro título, digamos assim, mas talvez tenha um coração maravilhoso, melhor até que muitos cristãos que eu conheço. Por isso que eu digo, não devemos julgar. Porque muitas pessoas até cristãs que falam Senhor, Senhor, talvez não vai entrar nos céus não, viu? Porque aqui ele já diz, muitos que dirão Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, tá bom? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que, diz, eles falaram isso? Mas eles não faziam tudo que o Senhor Jesus mandava ensinar aos discípulos? Sim, mas eles não tinham, se eles faziam tudo isso daqui. Mas de certa forma ficou rinchada, digamos assim,
com alguém, se fez alguma coisa mal para alguém, não corrigiu. Gente, isso tudo conta. Porque você lembra que eu li lá no outro capítulo dizendo que nenhum i passará e nenhuma vírgula passará. Isso é para todos, tá? Até com os que creem nele. É por isso que a porta é estreita. Porque até os que creem nele, até eu, você, todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado em todos os nossos is e tios. Porque nada passará diante dos olhos do Senhor. Certo? Não devemos acrescentar nada do que a palavra de Deus diz e não devemos retirar nada, porque ele nos cobrará. Aí diz aqui os dois fundamentos, né? Eu escrevi aqui meus pais, eu botei aqui. Os dois fundamentos. Aí diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Viu? Porque eu botei aqui meus pais no título? Porque eles dois vieram uma só carne, meu pai e minha mãe, e construíram a sua casa sobre uma rocha. E tem uma família benção. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Eles passaram poucas e boas, passaram muitas dificuldades, passaram algumas mudanças, foram morar em um estado e outro. Ele como evangelista de cruzada, missionário e pastor de cruzada, ele sofreu também e trabalhou muito. Ele também já foi, como é que se diz assim, confrontado com várias outras pessoas, que algumas chegaram a se arrepender, outras Deus defendeu a ele mesmo. Então, assim, minha mãe também. E eles porque não caíram, eles estão firmes até hoje, sabe por quê? Porque são dois fundamentos que foi feito sobre a rocha, eles lançaram a casa deles sobre a rocha. E é por isso que eu me baseio nessa rocha, nesse alicerce. E eu quero que você seja assim. Mas você diz, eu não tenho os pais como vocês tiveram. Tudo bem, teu pai é o Senhor Deus, teu pai é o Senhor Jesus. Então se firma nele, faz a tua firmada nessa rocha. Entendeu? Eu te convido a isso. Firma a tua casa, a tua rocha, a tua família no Senhor Jesus. Continuando. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, você está tendo um ensinamento agora. Se você disser assim, nunca ninguém me disse isso, você está mentindo. Porque você vai ser um insensato. Porque você disser que não ouviu, essas palavras está ouvindo agora. Porque Jesus falou esse sermão no monte e deixou para os seus discípulos, não foi à toa que eles escreveram, né? Nem todo mundo escrevia na época, alguns sim, outros não, tinham condições ou não, principalmente as mulheres, mas escreveram. E está aqui hoje nós ensinando para vocês. Se serve para mim, serve para vocês também. Então não pode dizer, é por isso que a palavra de Jesus diz, a palavra de Deus não passará, a palavra dele vai sempre estar aqui. Né? Então não seja insensato, edifique sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Para a casa que foi feita na areia, a queda é grande, tá bom? Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, como eu me maravilho até hoje. Ou você não está maravilhado com tamanhas palavras de sabedoria? Porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? Porque a autoridade, ele falava com voz mansa, mas eu creio que com toda autoridade, firmeza, confiança, segurança, entendeu? Ele passava essa segurança, né? E nós estamos encerrando aqui o Sermão do Monte, né? Que é o capítulo 7, e cada pedacinho eu sugiro que você volte, releia, leia se tiver a Bíblia, olha, pontua aí o que você desejar mais, o que você tiver mais precisando modificar, né, às vezes a pessoa pode pontuar o que precisar mais, que a leitura sempre nos traz algo novo, você pode ler 10 vezes o mesmo capítulo e Deus vai te mostrar 10 vezes coisas novas, tá bom, gente? Assim comigo é. Então, o Espírito Santo faz contigo também. Eu espero que você tenha gostado do Sermão do Monte. Amei, adorei ler, amei refletir com vocês. Eu gosto muito de vir para cá, para sempre ler, principalmente aquela parte do capítulo anterior que eu li sobre não ser ansioso por nada na nossa vida. Isso é muito importante. Também do de julgar, não devemos julgar. E o fundamento, né? Que é o que eu tenho, mostrei para vocês aqui, que o meu fundamento o meu alicerce veio sobre uma rocha firme. E daí vocês já podem saber, né? Aí você diz assim, mas Dígia, tu és assim porque
Teus pais também são rocha firme? Sim, eu vou dizer que 50% sim, né? Vou dizer por enquanto, 50% sim. Os outros 50% é de minha responsabilidade, né? Por que 50% sim? Porque quando criança, adolescente, nós estamos em formação. Então, nossos pais que devem nos orientar, na verdade. Aí você diz, meu pai e minha mãe orientou não dessa forma, biblicamente. Mas eles educou, boa parte a você ser uma pessoa digna e honesta. Até aí tudo bem. Se você foi educado a viver decentemente, como uma pessoa sem ser vulgar, tanto homem quanto mulher, você aprendeu a ser educado, você estudou, é parte de 50%. Mas que você pode transformar melhor ainda essa parte de 50% deles, chegando ao Senhor Jesus, buscando a palavra do Senhor em primeiro lugar, como disse o capítulo anterior, versículo 33 do capítulo 6, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, e Ele vai aprimorar isso na sua vida, principalmente com as palavras de Jesus em tua vida. E você daí em diante vai poder firmar a sua rocha, né? Eu também, quando eu comecei a ter, como diz, dar por gente, eu comecei a avaliar minhas coisas. E não vou dizer, meus pais não são perfeitos, tá, gente? Não são, mas são meus pais, são os melhores pais que Deus deu para mim. E me deu como filha para eles. E se para mim crescer, eu também tive que buscar ao Senhor, tive que estudar, tive que buscar o Espírito Santo e tenho até hoje que fazer isso, certo? E também eu preciso cada vez mais fazer isso. Quando eu estou ensinando para vocês, eu estou lendo com vocês, estudando, eu estou aprendendo, certo? Você ouviu que o professor é assim, o professor nunca para de aprender, né? Porque o professor ao ensinar, ele vai aprendendo, né? Então, eu espero que vocês também possam buscar esse diferencial, né? Os seus 50%. Mas você diz, mas não foi muita coisa boa não, os 50% dos meus pais não. Tudo bem, modifica esse a partir de agora para se tornar 100% com o Senhor Jesus, ok? Então, Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família e continua no estudo, convida mais gente, faz grupo, compartilha, dá de presente esse vídeo para alguém e pede para se inscrever no canal, que é só palavra de bênção, não tem nada de mal aqui não. Mal eu escuto uma pessoa falando assim, abençoada, que diz, ó, mal eu não posso fazer. Então, realmente, mal eu não posso fazer, né? Só o bem. Então, as palavras de Jesus, ela é clara, é nítida e abençoada e eficaz. Então, Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula do Discipulado. Beijinho.